Deus. Deus, nós estamos aqui para aprender, Senhor, para entender, Deus, aquilo que Tu espera de nós, Pai. Deus, toca, Espírito Santo, toca em cada coração, Pai. Toca, Senhor, convence, Deus, do pecado, Senhor. Só Tu podes, Deus. E nós Te chamamos para isso, Deus. Nós Te convidamos, Senhor. Tu está aqui, Pai. Deus, que essa igreja, ela venha saber Te adorar, Pai. Que nós venhamos Te adorar, levantar as nossas mãos, Senhor. Nos prostrarmos diante de Ti, Pai, porque Tu é merecedor, Senhor, de tudo isso, Senhor, não só aqui dentro dessa igreja reformada, Pai. Mas, Senhor, vem neste lugar, Pai. Este lugar é a nossa vida, Deus, o nosso coração, Pai. Senhor, Te convidamos, Senhor. Deus, Te convidamos porque Tu és santo, Deus. Santo, Senhor, santo, Deus. Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Assim como eu perdoarei, não me deixes cair, livra-me do mal, pois Teu. O Senhor não quer que tu caia, amado. O Senhor não quer que tu caia. Mas tu precisa se posicionar diante dEle. Poder é para sempre, que venha e permaneça Teu reino inabalável, que venha e permaneça Teu reino inabalável, que venha e permaneça Teu reino inabalável, que venha e permaneça Teu reino inabalável. As crianças de 3 a 10 anos, por favor. As crianças de 3 a 10 anos. Vai sobrar lugares agora, irmão, se alguém puder, todos puderem estar sentados.
Glória a Deus. Tem music hoje? Não? Vamos orar com as crianças então, mas antes de orar, eu quero falar algo. Quem é que viu uma reportagem essa semana de um menino que morreu ao sair de uma festa em Alvorada? Irmãos, cuide de seus filhos. Charqueadas. Eu vi aquela reportagem e vi um pai chorando, vi um pai desesperado, e vi um pai dizendo que ele só queria buscar o filho dele de uma festa e trazer para casa. E o filho dele não fazia mal para ninguém. E realmente, eu creio que o pai só queria fazer isso. Mas quando eu olhei aquela reportagem e vi aquele homem chorando, é como se Deus dissesse assim para mim: a gente é cheio de boas intenções, mas o diabo não. E às vezes, irmãos, a gente pensa assim: não dá nada, isso não vai acontecer nada. Só isso não. Irmãos, cuide dos seus filhos. Cuide com aqueles olhos, desenho que eles vão olhar. Cuide do joguinho de videogame que eles vão jogar. Preste atenção nos desenhos que eles estão olhando. Ah, mas isso é radical demais, irmãos. Melhor ser radical do que errar o alvo. Alguma coisinha que entra no coração e muda a mentalidade, depois a gente não consegue mais segurar, e daí já era. De repente eles vão estar pedindo para um pai, para uma mãe crente: pai, me busca lá nas 5 horas da manhã para mim vir para casa. E a gente crente, cristão, vai dizer: eu vou lá porque eu sou um cristão. E antes de acontecer, chegar em casa, o diabo vai roubar ele. Então vamos cuidar das crianças, irmãos. Preste bem atenção mesmo naquilo que eles estão vivendo, o que eles estão olhando. Preste atenção com quem eles estão convivendo. Vi uma reportagem também ontem do Magno Malta, num canal de TV, ele disse assim: pais que deixam os seus filhos, aquele filho que fala assim: ah, mas eu só vou dormir na casa do coleguinha. Então se tu vai dormir na casa dele, dorme aqui em casa. Não precisa ir para a casa do coleguinha. De cada 10 abusos sexual, irmãos, que tem, cada 10 crianças abusadas sexualmente, 7 são por causa de cada 7 é dentro de casa. De cada 7, 6 é o pai. É alguém que abusou. E fora isso, os outros números que eles deram, é de coleguinha que vai dormir na casa do amiguinho e lá acontece alguma coisa. Protege, irmãos, cuida. Protege, ora, cuida do seu filho. O diabo não está brincando. Ele quer destruir. E nós temos aí, somos levantados para cuidar. Amém? Vamos orar com eles? Estenda sua mão para cá. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada um aqui, Pai. Nós queremos nos comprometer como igreja, nós queremos nos comprometer como pais, como os responsáveis por eles, Senhor, para lutar contra esses dardos malignos, contra essas mentiras. Pai, nós declaramos que eles são teus e ninguém vai roubar de ti, Senhor. Mas, Senhor, nos ajuda a protegê-los, a cuidá-los, a amá-los, para que eles possam ser transformados dia após dia pela tua palavra. Ajuda os pais aqui, ajuda os líderes, ajuda as pessoas responsáveis por essas crianças. Abre os olhos do coração deles, para que eles possam cuidar de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai sair música? Aí, vamos cantar então. Vamos na palma então. Ô, Marquito, vamos lá, Marquito. Vamos lá, vamos cantar. Aleluia. Pode sair ali com a tia Laine ali. As crianças podem sair com a Laine ali, com a Catiane. Bem tranquilamente. Glória a Deus.
Irmãos, eu tenho um momento muito especial. A gente... Deixa eles saírem. Para quem não sabe, irmãos, a igreja, ela trabalha na visão em células, grupos caseiros, reuniões de estudo bíblico de casa em casa. A gente tem hoje 11 células, umas jovens, outras mistas, outras só de crianças. E a gente tem tentado, dentro desse processo, trazer a palavra do Senhor para que mais pessoas possam ser alcançadas e ouvir a palavra do Senhor. E uma dessas células é a célula da Daniela, lá que a Daniela lidera. Ela está crescendo, ela está se desenvolvendo e novos líderes foram levantados para estar abrindo casa e liderando essa célula, para estar ministrando mais ainda a palavra do Senhor. E hoje a gente vai orar com eles aqui, consagrando eles, a liderança, né, de células, nos ajudar a conduzir o rebanho de Cristo. E a gente vai fazer isso por que no culto? Porque a palavra do Senhor, toda vez que você lê no Antigo Testamento, no Novo, toda vez que levantava um líder, eles impunham as mãos. Em Hebreus 1:6 fala em 6 características de uma igreja, uma delas é a imposição de mãos. E a imposição de mãos nada mais é para delegar autoridade. Moisés delegou autoridade para Josué, né? Então, você vê isso normalmente na igreja, oração com imposição de mãos, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer graça através de Cristo, né? Não é por causa da mão, mas quando Deus criou a mão, o corpo, Ele já fez a mão com um propósito. Se você estudar, eu já preguei sobre isso, sobre a autoridade da mão direita para um judeu, é muito grande. A mão direita tem muita autoridade. Quando um filho sai, vai com Deus, vai em paz, né? É com a mão direita que se abençoa. E o diabo normalmente usa a mão para fazer outras coisas, cositas mais que não cabe a nós agora no momento, né? Então nós queríamos chamar a Juremi e a Daniela, que é a líder deles, a Juremi e a Fabiane, que é Fábio. Pode vir aqui. Queria os líderes de célula, queria que os líderes viessem aqui. Os outros líderes de célula, pode ficar aqui na frente. Todos os líderes de célula, junto com a Daniela vai orar com eles. Nós vamos consagrar eles, irmãos, a esse ministério que talvez para muitos, mas a gente vai... Beto. Às vezes as pessoas pensam, mas por que tudo isso? Irmãos, eu creio muito nas coisas espirituais. E eu sei que tanto a Juremi, que está abrindo a casa, e a Fabiane, que vai liderar, as duas vão liderar, e os irmãos aqui que abrem a casa, a maioria deles, ou saem para liderar alguma casa, tem irmãos que não estão aqui, que são anfitriões, que têm na sua casa, mas são líderes, eles passam muita luta, eles passam muita dificuldade. E eu, como pastor dessa igreja, junto com o pastor Norton, a gente quer junto com eles batalhar. E dar essa autoridade que vem do Senhor Jesus para a igreja. É o Arthur, cadê o Arthur? Esqueci do Arthur. Para quem não sabe, o Arthur vai estar liderando uma célula de crianças. Ele está disposto, ele quer. E não pense porque ele é o filho do pastor, não, irmãos, ele quer mesmo. Assim como o filho da Fábio também é um menino que chora, que vai ajudar o Arthur, que chora quando os coleguinhas não vão às vezes, né? Ele fica triste, que eu sei. Então eles vão estar junto numa célula de crianças, já desde pequenininho, aprendendo a pregar a palavra do Senhor. Isso eu creio que motivasse a igreja a querer isso, pregar a palavra do Senhor. Tá bom? Vamos orar. Dani, tu quer orar com elas? Vamos consagrar elas ao ministério. Elas não trouxeram toalha. É para derrubar na testa dela óleo com vontade, gente. Tinha que derrubar para ver, correr para onde. Estenda sua mão para cá. Vamos orar com eles, irmãos. Vamos consagrar. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso aqui, Senhor. Obrigada, Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, de cada célula. Obrigada por cada líder que o Senhor tem levantado, porque cada um é guerreiro, cada um tem se disposto. Obrigada pela tua obra nas nossas vidas, Pai, pelo teu amor que é incomparável, a tua misericórdia, porque tu nos escolheu, Senhor. Obrigada, Paizinho, te agradecemos. E quero, Senhor, te agradecer por essas irmãs minhas, nossas, tão preciosas, Deus, que têm se disposto à tua obra, Senhor.
Obrigada pela vida delas, Pai. Agora é uma nova etapa, que elas vão estar à frente de um trabalho, Senhor. E que o Senhor venha estar revestindo, Senhor, a vida da Juremi, Senhor, da Tua graça. Senhor, que ela cada dia, Senhor, venha aprender a depender de Ti, Senhor. A confiar, Senhor, em Ti, Deus, acima de todas as coisas. As lutas virão, Senhor. Mas que elas aprendam, Senhor, a depender da Tua graça, Senhor. E sempre se lembrar, Deus, que o Teu amor, Senhor, o Teu amor está sobre a vida dela. É a Tua capacitação que já está nelas e que elas se apropriem disso cada dia, Senhor, da FAB, que vai estar liderando, a Tua nova líder, Senhor. Obrigada, Deus. Provê tudo, Senhor, que elas precisam, Senhor. A coragem, a ousadia, Deus, que elas precisam para avançar no reino, Senhor. E que elas venham sempre se apropriar do que elas são em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, tenha um coração sensível às Tuas direções. Derrama sabedoria, discernimento, Pai. E um coração, Senhor. Um coração quebrantado, um coração que Te busca cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece elas cada dia, Senhor. Amém. Senhor, nós Te agradecemos pela vida desse menino, Pai, tão jovem, Pai. Deus, eu creio que existe no coração dele um coração de Davi, Deus. Existe no coração dele um coração que realmente é disposto, Pai, a Te obedecer e Te servir, Deus. Pai, que o Senhor possa estar revestindo o Arthur agora, Senhor, com Teu amor, Pai. Reveste ele, Pai, com a Tua proteção, com os Teus anjos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a mente do Arthur possa ser somente Tua, Deus. Que ele possa ser realmente uma criança, um pré-adolescente, um jovem, Pai, um adulto, Pai, segundo o Teu coração, Deus. Que ele possa crescer diante dos homens, mas diante de Ti principalmente, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, e nós abençoamos a vida do Arthur, Pai. Que ele seja abençoado, Pai, que ele seja próspero em todas as áreas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Nós vamos passar um videozinho. Obrigado, tá? Chora, mano. Pode sentar, nós queremos passar um videozinho aí deles aí. Você vai ver a célula. Tá bom? Prepara aí, Marquel, apagar a luz. Não precisa, não? Não, né? Tem um videozinho, irmãos, que esse vídeo é da célula deles. Quando começou. Para quem não sabe, para quem talvez está caminhando com a gente há pouco tempo, para quem está conhecendo o ministério há pouco tempo, a Igreja Vida, há 4 anos atrás, a Igreja Vida de Osório, há 4 anos atrás, ela iniciou na garagem. Cadê a Daniela? Levanta a mão aí, Daniela. Cadê tu? Na garagem da Daniela e do Paulinho, na casa do Paulinho lá. 4 anos atrás, se iniciou lá na garagem deles. Eu sempre brinco com cadeira de praia. Né? As cadeira de praia, nosso púlpito era uma tábua de passar roupa. Mas era benção. Era muito benção. E Deus tem nos levado cada dia mais longe. Mais pessoas têm chegado, dou glória a Deus pela sua vida. Mais pessoas têm chegado na célula. E Deus tem feito grandes coisas por nós, amém? Nós queremos ver um videozinho agora. Deixa os irmãos passar aqui. Nós queremos ver um videozinho deles lá.
Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Alguns irmãos que estão saindo junto com a Juremi e com a Fábio estão indo junto com eles. E às vezes a gente pode pensar, que tristeza, separa, é tão bom, né? Isso que eles não mostraram as fotos da comilança, tá, irmão? Essa célula aí come pra caramba, né? Mas eles estão saindo por um propósito bem específico, ganhar mais vidas, ganhar mais pessoas. Estão vindo para o bairro aqui para perto, que Juremi está se mudando para cá, então teremos mais uma célula. Estamos expandindo o nosso trabalho. Eu oro que você gere no seu coração esse desejo. Nós temos uma célula lá na Emboabas, também está um trabalho bem legal com o Rodrigo e a Eliane lá. E temos outras aí, se você quiser, depois nos procura, quem não participa, quiser participar. Palavra de Deus e bastante comida, bastante chimarrão. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22. Eu queria dizer para você, irmãos, que nós temos o tudo de Deus, nós já temos, amém? Para aquelas pessoas talvez que precisam de algo a mais, irmãos, talvez você precise de algo a mais. Eu quero dizer para você que nós não precisamos de mais nada. Isso até parece um chavão de crente, né? Não precisamos de mais nada. Irmãos, nós precisamos apenas de Jesus. Nós não precisamos mais, irmãos, de mais templos grandes, bonitos. Nós não precisamos mais de visão de homens. Para quem não sabe, a gente tem uma sigla que a gente está nela, MDA, Modelo Discipulado Apostólico, mas não é essa sigla que pode nos conduzir, é Jesus que tem que nos conduzir, modelo do MDA. Tá? Então, o que nós precisamos é de Jesus, em todo o tempo nós precisamos de Jesus. Nós arrumamos esse prédio aqui, assim, agora de quinta para cá, os irmãos pintaram, e eu disse para esse Jesus, disser claramente para um de nós, ou para mim, ou para um dos líderes, olha, a partir de hoje eu não quero estar mais dentro de um templo pintado, eu gostava do sujo, eu vou ficar ali na esquina, não ter que sair correndo para lá onde ele está. Porque as pessoas ultimamente querem isso, irmãos.
querem modelos, querem métodos, eles querem uma teologia sem prática. E o evangelho, irmãos, tem que ter prática. Por exemplo, existe arrependimento sem prática? Não existe arrependimento sem prática. Existe cristianismo sem Cristo? Não existe. Tem gente que quer inventar arrependimento sem prática. Tem gente que quer inventar cristianismo sem Cristo, e isso não existe. E Jesus aqui em Lucas, irmãos, ele está mostrando para nós algo que nós precisamos fazer. Todos os dias, todas as manhãs. Versículo 31. Se você puder abrir. Porque, irmãos, sabe por que muitas pessoas às vezes estão doentes dentro das igrejas? Porque falta Jesus. Pessoas estão sem propósito porque falta Jesus. Porque Jesus, ele cura, ele dá direção, ele traz propósito, ele dá ânimo, ele dá alegria, ele dá paz. Se Jesus não estiver dentro de uma congregação, irmãos, dentro de uma igreja, dentro de um ministério, esse ministério vai se chamar religião. E religião, irmãos, é um fardo pesado de carregar. Ninguém consegue carregar. Lucas, versículo 22, é uma passagem conhecida. Jesus, ele está falando, quem quer ser o maior, seja o menor. E ele conversa com Pedro, ele está falando com os discípulos, mas tem alguém ali, que anda muito tempo no lado de Jesus, que é o verdadeiro crente, é um dos crentão ali, que é o apóstolo Pedro. E ali diz que Pedro é avisado. E eu quero dizer para nós todos, para a minha vida e para a tua, Jesus tem nos avisado dia após dia, em várias situações que estão acontecendo. Jesus tem nos avisado, Ele tem nos mostrado para nós muitas coisas, e nós estamos com o nosso coração fechado para isso. E Jesus está dizendo assim: Simão, Simão, eu vou pegando parte por parte dessa passagem, e se você quiser, você coloca assim, nessa mensagem, se você quiser, eu vou pegar Márcio, Márcio, Paulo, Paulo, Karina, Karina, Vanessa, Vanessa, Beto, Beto. Imagina Jesus falando o seu nome e dizendo: eis que o diabo, que Satanás quer te peneirar. A verdade é que nós não vamos ser peneirados, porque Jesus já nos libertou, amém? Lá naquele tempo, Jesus diz, eis que Satanás os reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Jesus já nos libertou, tem todos os dias cuidado de nós, porque nós só não caímos por causa dele e do Espírito Santo dele. Você está aqui por causa disso, eu estou aqui por causa disso. Mas Jesus, ele tem dito para nós, irmãos, que Satanás ainda está doidinho para fazer isso comigo e com você, sabia? O que ele quis fazer com Pedro, ele não desistiu. Ele continua querendo peneirar cada um de nós como trigo. Ou você acha que não? Ele anda louquinho para fazer isso. Com criancinhas, jovens, adultos e velhos. Ele está doidinho. É o trabalho dele, é a função dele. E por incrível que pareça, irmãos, ele está fazendo bem feito o trabalho dele. E não é porque Jesus não consegue nos livrar, não, irmãos. Sabe por quê? É porque ele diz, Jesus diz aqui. Jesus diz assim: roguei por ti, para que a tua... O que aí, irmãos, na tua Bíblia está dizendo? A tua fé não desfaleça. Sabe por que tem crente sendo peneirado, irmãos? Por causa da fé que já acabou. Por causa da fé que terminou. Porque acreditamos mais que um templo pintado bonito é onde Deus vai estar. Porque uma visão bem organizada onde Deus vai estar. Porque uma música bem tocada é Deus que mandou tocar. Tudo bem, pode até ser isso, irmãos. Mas o problema todo que o diabo está peneirando muitos, casais, jovens, filhos, pastores, sabe qual é que é? A fé que já foi, a fé que já era, a fé que acabou. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Eu vejo Jesus dizendo: olha, Pedro, eu vou morrer, e se tu morrer, morre crendo em mim. Como é que tu sabe disso, pastor? Porque teve um homem amigo de Jesus que morreu crendo nele. E quando, talvez ali, de um dia para o outro, sei lá, quando na última respiração, eu já falei sobre isso, no último piscar de olho, Lázaro disse: estou indo, estou morrendo, acabou a minha história. Estou morrendo, fiquei doente, estou enfermo. Mas uma coisa ele tinha certeza: fé. E ele tinha certeza de algo, convicção. O meu rei, o meu amigo Jesus, ele disse que eu mesmo morrendo, se eu tivesse fé, eu viveria. E por isso Lázaro viveu. Irmãos, a gente não pode perder a fé.
Uma pergunta que eu queria fazer para ti é: como é que você vai chegar no final da sua vida? Com fé ou sem fé? Como é que você vai chegar no grande dia com fé? Que o grande dia da morte vai chegar para nós, irmãos. E como é que eu vou chegar até lá? Vou gritar: MDA me salva! Pastor Márcio me salva! Célula me salva! Chimarrão que tinha na célula, comida me salva! Grupo de louvor, toca uma música, vê se me salva. Não. O único que salva é Jesus Cristo. E se nós não corrermos logo para Ele, irmãos, os religiosos vão ficar tudo aqui. Porque não tem mais fé em Jesus Cristo. E nós precisamos urgentemente mudar o nosso conceito de quem é Jesus para nós. E ele continua dizendo, daí vem a pancada em mim e você. Ele fala isso para Pedro, que rogou, que Satanás quer peneirar, que a fé dele não desfalece, e diz assim: Pedro, uma coisa tu tem que fazer, tu tem que te converter. Eu vejo Jesus dizendo a mesma coisa para mim e para você. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos converter. Sabe por quê, irmãos? Porque conversão, irmão, você que dirige, conversão eu vou e viro e volto. Conversão é ir e voltar. Por que que nós não conseguimos fazer isso, irmãos? Por que que tem coisa que nos prende ainda? Por que que tem coisinhas ainda que nos amarram nessa terra ainda? E nós falamos que somos convertidos. Por quê? Pedro é avisado. Nós também somos avisados. Então Jesus nos dá uma prova, irmãos, clara, de que ainda nós precisamos nos converter. Esse homem caminhou muito tempo com Jesus, durante 3 anos. E ele viu, ele participou, ele chorou, ele amou. E ele diz uma prova bem clara, ele mostra as características de crentes hoje dentro da igreja. Que nós precisamos nos converter, características de pastores. Quando Pedro diz assim: eu estou pronto. Está pronto para quê? Para que você está pronto, irmão? Você se disser: não, eu estou pronto. Para que nós estamos prontos? Para herdar a vida eterna ou continuar com Jesus trabalhando e ganhar mais e mais, e está tudo certo, tudo legal? Para que nós estamos prontos? E Pedro está dizendo: eu estou pronto. Eu estou pronto para a morte. Não, eu estou pronto para ir contigo. Discipulado, discípulo. Quero ir para ti. Mas daí Pedro não se contenta em só ir com Jesus. Ele diz: tanto para a prisão como para a morte. Quem de nós aqui, irmãos, tem coragem de dizer isso que esse homem disse? Eu não estou aqui julgando Pedro, não, irmãos. Estou dizendo que ele é um homem corajoso, que Jesus mandou se converter. Estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Para mim, irmãos, quando fala disso, Jesus está chamando verdadeiros discípulos para uma prisão. E essa prisão, irmãos, quando Pedro diz: eu estou pronto para ir para a prisão, Jesus está dizendo: eu quero que tu vá para a prisão comigo. Uma prisão talvez dessa terra, para as coisas dessa terra. Sair de fora, nós tentar entrar num casulo, vou usar essa expressão, um casulo espiritual, onde nada me atinge. Sair, eu estou preso, isso que vem de fora não vai me atingir. Para um lugar de refúgio, um lugar onde nada nesse mundo vai me pegar, mesmo que eu viva nesse lugar. Amém? Quantos estão aí me entendendo? Jesus tem chamado seus discípulos para a morte, irmão. Para a morte de quê? Eu tenho que morrer agora, não estou entendendo, eu quero ir embora dessa igreja. Estão falando em morte. Não, morre para essa vida, meu filho. Além de que vivemos nessa vida, mas morre para essa vida. E vai doer mesmo. Glória a Deus para os irmãos que estão aqui. Eu sei que tem um monte de irmão aqui que gosta de futebol. Poderíamos estar agora olhando o Grenal, saciando a carne, vendo lá, mas os irmãos estão aí. Quantos irmãos, talvez, em outras congregações, deixaram de estar ouvindo a palavra de Deus para estar ouvindo um monte de homem correndo, ganhando dinheiro, que vão sair tudo depois junto, vão jantar, vão comer, amanhã vão estar com o dinheiro gordo na conta, ganhando ou perdendo, mas evitaram de ouvir a palavra do Senhor que traz salvação. Estou falando isso que eu fazia isso, irmãos. E glória a Deus que a gente está aqui. Glória a Deus, irmãos, que a gente está aqui. As pessoas, irmãos, estão enfraquecidas, doentes e precisam de cura. E elas precisam ser fortalecidas. E Jesus diz: quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Sabe por que tem pessoa que não consegue levantar? Porque o meu cristianismo, o meu evangelho,
é tão fraco, mesquinho, que eu não me converti. Eu não tenho como levantar. É dois cegos, é um cego carregando outro cego. É fundo do poço. Por que que não muda? Porque nós não conseguimos mudar mesmo. É Jesus que muda, mas o meu evangelho é tão fraquinho, é tão raso, é tão superficial, irmãos, que não vai curar mesmo. Não vai sarar mesmo. Amém? Jesus está procurando pessoas com potencial, irmãos. Aí você pode dizer, opa, então eu estou fora porque realmente eu não sirvo para o negócio. Eu não tenho potencial, eu não tenho, não sei, eu sou um cara limitado, uma pessoa limitada. Eu quero dizer, se você pensa assim, você é um ramo que vai ser cortado e jogado fora, no fogo. Porque um ramo pode ser um raminho que for, se estiver enxertado na videira, ele vai dar o quê? Fruto. Então todos nele temos potencial, sim. Todos nós nele temos potencial. Abra Marcos capítulo 1, eu quero pegar esse texto também. Irmãos, vi uma pregação a semana onde o pastor estava indignado. Onde ele dizia que ele foi num congresso, e nesse congresso tinha alguns pastores que iriam, e um não foi. E ele perguntou por que esse um não foi. E os organizadores disseram, não, é que nós não conseguimos pagar, nós não conseguimos levantar o valor da oferta para ele, que ele queria, nós não conseguimos o hotel que ele queria se hospedar, e muito menos a passagem aérea, na linha aérea que ele queria vir. Irmãos, nós precisamos mudar, porque esses pastores vão enganar muitos ainda. A muitos eles vão enganar com as suas eloquências, muito bonita palavra, homilética, teologia. Nós vamos dar glória a Deus para eles e vamos ficar junto com eles, talvez. Marcos capítulo 1, versículo 16, acompanhe comigo. Lembre-se, Jesus precisa de pessoas com potencial, amém? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece? Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhanças da Galileia. 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém? Até aí. Eu gosto muito desse texto, o texto está nos evangelhos, mas eu quero pegar o evangelho de Marcos, tá? De Marcos capítulo 1, que fala da vocação, o título dos discípulos, tá? Mas, irmãos, esse texto, versículo 1 ao 16, está falando de algo que talvez aqui o Ministério do Louvor ministrou o tempo todo, que a Fábio ministrou, que Jesus ele vai trazer cura, ele liberta dos demônios, ele faz um monte de coisa, ele faz mesmo, irmãos. E Jesus, ele precisa de pessoas com potencial para fazer isso. Ele precisa de mim e de você para trazer cura para a igreja dele, para trazer cura para a cidade de Osório, para trazer cura para famílias e mais famílias. Nós temos, então, aí as células, que é um lugar de refúgio para as pessoas. Mas se o meu evangelho lá, se a minha pregação, se o meu testemunho for simplesmente um testemunho qualquer de vida, ou através da palavra, não vai acontecer nada.
E Jesus está dizendo que as pessoas em potencial, no versículo 16, diz assim, diz que Jesus caminhando junto ao mar, viu quem? Viu Pedro lançando a rede ao mar. Eu e você fomos chamados, que nem Pedro, a ser pescadores de homens, irmãos. Pescadores de homens. Mas para isso, nós vamos ter que lançar redes. Você vai ter que aprender qual é a sua rede, o que você vai ter que fazer e trabalhar para isso. Se você quer restaurar o seu casamento, talvez o seu maridão é um baita peixão, bonitão em todos os sentidos. E você vai ter que aprender a lançar redes do Senhor para resgatá-lo para Jesus. A sua esposa, os seus filhos. Você vai ter que aprender a trabalhar, a lançar rede. Porque a gente está pedindo, se eu chego para Jesus, Jesus, eu quero ganhar a minha família. Tem que pescar, tem que trabalhar, tem que aprender a lançar redes. Porque você tem potencial para isso. Amém? Mas diz Jesus no versículo 19, que pouco mais adiante, de novo, Jesus está caminhando e ele olha, mais gente em potencial. Ele vê Tiago e João, num barquinho, no mar da Galileia. Essa é a musiquinha, não é? Ele vê uns lançando e outros arrumando, ajeitando a rede. Isso para mim, irmãos, é um sinal de uma igreja, onde uns estão trabalhando de verdade. Alguns estão querendo pescar para o Senhor Jesus. Mas tem outros que estão olhando para esses que estão trabalhando, dizendo, deixa eles trabalhar. Deixa eles trabalhar. Eles estão pescando, a igreja está enchendo. Deixa eles dançar, deixa eles cantar, deixa eles pregar. Tem uns jogando a rede. E tem outros, irmãos, nem aí com o resto. E Jesus disse que olhou Pedro trabalhando e viu Tiago e João consertando as redes. Que povo com potencial. Uns estão pescando e os outros já estão se preparando para pescar, para ganhar. E daí eu me refiro, irmãos, a isso assim, ó. Por que a vida do Paulo e da Marjana muda e a minha não? Porque pescam. E eu estou olhando para o barquinho e deixa eles pescar. Por que a vida do fulano que senta lá no fundo da igreja toda regradinha, certinha, a história dele é boa, o casamento ajeitou? Porque estão pescando. Estão querendo ajeitar. E outros não. Jesus precisa de pessoas com potencial, irmãos. Quando Jesus te vê, irmãos, e a certeza de que Ele te viu é que você não será mais o mesmo a partir daquele momento, sabia? A certeza que Jesus te encontrou é que você nunca mais é o mesmo. Você pode ter certeza. Se Ele botou os olhos em ti, você até o caminhar não é mais igual àquele caminhar. Se você rengueava assim, agora você já caminha mais. Se você andava assim, meio triste pela rua, você já anda agora. É verdade, irmãos. Muda. Tem gente que chega na célula pálido, triste, não dá um ai. Daqui um tempo está sorridente, bonitão, lindão, falando. Jesus mudou, Jesus curou. Tem gente, irmãos, dentro da igreja que talvez não tinha mais motivo nenhum para estar ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus diz assim, espera, 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 pesca, pesca. E a pescaria foi grande. A pescaria vai ser grande. Amém? Quando Jesus me encontra, algo desperta em mim, irmãos. Diz que no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles largam tudo. Companhia de Pesca Zebedeu Limitada, já era. E eu não estou dizendo para você abandonar seu trabalho, seu emprego, sua faculdade, sua profissão. Não, irmãos. Continua lá. Mas Jesus tem que ser o centro da tua vida. Centro da tua história. Aquilo não pode te prender lá. Aquilo não pode segurar. Mas o que Jesus viu neles, que o fez fazer aquele convite. Viu Pedro lançando redes, Tiago e João preparando redes. Jesus sabia que teria pouco tempo de trabalho e precisaria de pessoas comprometidas. Eu quero dizer, irmãos, resta muito pouco tempo para essa terra. Como que tu sabe, pastor? Tu conhece toda a Bíblia para dizer? Não me resta saber os tempos, as eras, as horas, os dias. Porque para o Senhor 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, então a qualquer hora vai vir. Enquanto eu souber que Ele está chegando, eu quero fazer para Ele as coisas que eu tenho que fazer para Ele. Então o tempo é curto. Qualquer tempo que eu tenho que fazer. Qualquer momento eu tenho que fazer. Jesus, irmãos, quando ele passa ali, você pode ver. Eu fico imaginando Pedro lançando rede, Jesus olha assim, e deve ter olhado para Pedro. Vamos ver o que esse cara vai fazer.
Tu não vê Pedro, certo, falando, olha o tamanho do meu barco, olha os peixes que peguei. Sabe, vou pescar mais alguns anos, porque eu vou ficar rico. Vou, sei lá, depois que eu parar de pescar, vou me aposentar, então vou descansar à beira do mar da Galileia. Você não vê Pedro murmurando, não dá nada certo na minha vida, olha só. Não, ele estava trabalhando, simplesmente pescando. Tem crente, irmãos, que quer coisa com Deus. Quer coisa e mais coisa com Deus. Mas tem duas situações, ou só se gaba do que tem, ou só reclama do que não tem. Não quer agradecer a Deus porque tem a Ele. Isso está errado dentro da igreja. Está errado. Ele é o tudo para nós. Talvez está faltando, irmãos, um propósito bem definido para a igreja nesses tempos, para mudar o seu conceito de ser igreja. E Jesus deu um propósito bem definido para esses homens aqui. Está lá no início, versículo 15. João Batista morre, Jesus sai a caminhar e Jesus dá um propósito bem definido. E essa notícia deve ser se espalhado por toda aquela região. E quando Jesus fala com eles, eles olharam e sentiram, opa, está aí o cara que falou algo lá, que João Batista falou, e eu tenho um propósito de vida agora. Jesus diz, o tempo é chegado. Você acha que o seu tempo vai chegar ainda? Ou você está esperando para o tempo chegar? Por exemplo, não, o dia que eu casar eu vou servir a Deus. Já falei sobre isso. O dia que eu terminar a minha faculdade eu vou servir a Deus. O dia que eu tiver meu carrão com aqueles rodados de aro, de alumínio e coisa e tal, som, botar um som gospel lá dentro, daí eu vou ajudar a Deus. O tempo é chegado, irmão, chegou a hora, não tem mais o que fazer. Ou você é ou você não é. E Jesus continua dando propósito. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está bem pertinho. O reino de Deus está próximo. Jesus continua. Olha, arrependam-se. Ih, já começou a feder o negócio. Enquanto estava chegado o tempo, eu quero esse tempo. Enquanto o reino de Deus está pronto, eu quero o reino. Mas agora inventou arrependimento, já começo... o negócio começou a não ficar legal. Porque tem coisas que eu não quero me arrepender, não. Tem coisas que eu gosto de estar vivendo. E ele disse, e creiam nas boas novas, irmãos. Arrependimento e crer nas boas novas. Tudo que falta para a igreja. Como que eu creio? Naquilo que tu está falando, pastor? Crê na Bíblia. Leia a Bíblia, faça oração. Se quiser crescer, 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 crescer. Leia a Bíblia, medite, pede para o Espírito Santo. Amém? Jesus, ele precisa usar dois tipos de pessoas com potencial. Versículo 22, irmãos, eu vou passando assim, tá? Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, não como escribas. Jesus, ele precisa de duas pessoas para mim aqui. As que ensinam com autoridade. E todo aquele que ensina com autoridade, irmãos, e não estou falando de palavra, de homilética, não estou falando de estudo bíblico, não. Que ensina com autoridade e que dá bom testemunho. Porque não adianta eu pegar a Bíblia para você e ficar falando, ensinar de teologia, e ser um cavalo com a esposa dentro de casa, com o filho, com os líderes, com a igreja. Não adianta eu querer falar de Jesus, porque Jesus cura, Jesus sara, mas eu não pago as minhas contas, eu não dou um bom dia, eu sou um mal-humorado no trabalho. Não tem autoridade nenhuma, irmãos. Isso é letra, e a letra mata. Ah, porque a Bíblia diz isso. Não adianta nada. Está cheio de igreja assim, irmãos. Está cheio de igrejas assim. E eu que estou falando para vocês, sou um que me cobre direto. Como é que eu posso ensinar coisas que eu não vivo ainda? Você já ouviu falar de muitas vezes eu falar isso. Muitas vezes. Como é que os jovens vão querer evangelizar outros jovens, se não entrar no mundo de santidade para evangelizar outros jovens? Não tem. Não tem. Não existe. Arrependimento e anunciar as boas novas. Amém? E Jesus diz ali, irmãos, um tipo de pessoa que não vai conseguir, que é esse que eu falei para vocês, os mestres da lei. Por quê? Eles eram mestres da lei, sabiam tudo. Oravam, jejuavam, faziam de tudo. Porque a Bíblia também diz, Jesus diz para eles, vocês atam fardos pesados nas costas do povo, que nem vocês podem carregar. E nós fizemos isso, sabia? Quando nós dissemos, não pode fazer, porque Jesus disse que não pode. E a pessoa fica oprimida. Mas a gente está indo, deixa ele ouviu a palavra. Eu falei para ele. Ele vai responder se ele não quiser fazer. Fardo pesado. Muito pesado. Abra comigo, ou só anote 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18.
2 Coríntios 3, 18. Você está aí? Nem diz o pastor Rails. Você quer me pegar? 2 Coríntios 3, 18, irmãos. Eu creio muito no que você está ouvindo. E talvez se você está assim se confrontando, é porque o Espírito Santo está falando com você. E ele vai te fazer de você, já é uma pessoa com grande potencial para ter autoridade. Agora não caia no engodo do diabo, não, dizer assim, isso é tudo para ti, viu? Mandando um recadinho, não caia nesse engano, não. Ouça a palavra. Ouça a palavra. Eu gosto bastante de versículo bíblico por causa disso. 2 Coríntios 3, 18, amém? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo está falando de rosto desvendado. Mas se tu ler esse texto um pouquinho antes, Paulo está falando de Moisés. Que quando Moisés descia do monte, ele tinha que tampar o rosto, irmãos. Porque a glória de Deus era tanta que o povo caía. O povo não conseguia olhar para Moisés. Nós também, irmãos, parece que nós saímos do culto com um véu no rosto. Que as pessoas não podem olhar para nós, que elas vão cair. Elas vão se assustar. Elas vão dizer, nossa, que crente. Que pastorzão. Quando elas olham para nós de certo com glória, nosso glória a Deus, irmão. Paz do Senhor. Jesus cura, é como se fosse um véu. É como se nós tivéssemos entrado no Santos dos Santos, e então nós agora estamos revestidos daquele véu que representa, falei com Deus, hein? Balela, irmãos. E Paulo está dizendo assim, rosto desvendado. O povo temia. Paulo está dizendo, nós temos que ir com o rosto desvendado, dar a cara a tapa. E Paulo diz, sabe por que o rosto desvendado? Porque nós temos que olhar a glória dele contemplando como no espelho. Ou seja, eu tenho que olhar para mim no espelho e ver Cristo no espelho. E dizer como eu estou ficando parecido com ele. Como minhas atitudes estão parecidas com a dele. Contemplando como no espelho. Versículo 14, irmãos. Aqui está a resposta. Mas por que o rosto desvendado? Aqui tem uma resposta para o rosto desvendado, irmãos. No versículo 14 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Por que tem muito crente preso? Eu não estou falando preso em cadeias lá, não, mas cadeias espirituais. Porque o Espírito do Senhor não está. E o rosto são uma máscara. Não há liberdade, eu boto um véu, uma máscara na frente, e digo que estou falando com o Senhor, e digo que vi o Senhor, e digo que tem contato com o Senhor. Isso é o véu que está lá na minha frente. Porque o Espírito do Senhor é a liberdade, amém? O nosso problema, irmãos, nosso problema tem nome, e é dissimulação. Dissimulação, irmãos. Essa é uma palavra dura, feia, mas nós somos dissimulados demais diante de Deus. Nós somos demais, irmãos. Enganamos a nós mesmos, colocamos um véu para que as pessoas achem que somos convertidos, mas nós estamos, muitos, talvez eu, preso. Somos presos. Gostamos de evangelizar, mas não vivemos nada do que pregamos. Nada do que pregamos. Os tipos de véu, botei aqui. Quer ver os tipos de véu? Glória a Deus. Aleluia. Lágrimas de emoção. Arrepio por causa do louvor. Uma santidade, uma piedade. Véus, irmãos. Paulo fala em contemplar como por espelho. Paulo fala de transformação de glória em glória. E eu só posso ensinar com autoridade aquilo que vivo. Se eu não vivo, eu não consigo ensinar. E só posso viver aquilo que eu quero viver se eu passar pelo processo da nova criatura, da transformação. Se não passar pelo processo da transformação, não adianta, irmãos. Não vai adiantar querer falar. Podemos até falar, mas não vai gerar nada. Não vai gerar nada. Não vai acontecer nada. Por exemplo, não dá para falar de perdão se você não consegue perdoar. Simples. Não dá para falar de amor se eu não amo. E a Bíblia diz, nem mesmo meus inimigos.
Isso me confronta também, irmão. Você acha que eu gosto de todo mundo? Eu gosto de você, mas tem gente que na rua que a pessoa magoa a gente e já não quer mais. Mas Jesus diz, ó, tem que amar e amar até aqueles que tu não gosta. Isso é confronto. Já ouviu falar no Evangelho adaptável? Abra Gálatas comigo. Evangelho adaptável. O Evangelho adaptável, irmãos, nada mais é aquilo que, às vezes eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu vou ter que adaptar ele para os meus dias para não poder viver aquele Evangelho. Gálatas 6, essas Bíblias de hoje parece que não tem Gálatas, né, irmãos? É louco. Problema aí, ó. Pois é. Agora sim, ó. Aí, ó. Tem que trocar de Bíblia. Ainda mais. Gálatas 6. Todos acharam? Eu gosto muito, irmãos. Eu gosto muito de Gálatas e esse versículo 6 é muito lindo. Eu vou ler para você, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Está falando para a igreja, irmão, não está falando para fora, não. Vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros. Está louco, Jesus? E assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Até aí. Irmãos, isso aqui, irmãos, dá para nós adaptar, mas quem quer adaptar para nós? Ninguém quer carregar carga, ninguém quer ter espírito de brandura. Tudo passa tão rápido, é tudo uma questão de fez comigo, fez, pagou. Bateu, levou. Falou, ouviu. Qual o conteúdo da mensagem que uma pessoa chamada e transformada leva? Que Jesus cura, salva, liberta, traz vida, restauração, paz, alegria, paciência, que Ele dá sentido e propósito à vida. Amém, glória a Deus. Muito fácil. E isso, irmãos, vira gospel. Não vira gospel? Jesus cura. Jesus traz salvação. Por que tu está irado? Jesus está paciência. Para, criança! Isso é gospel. Mas faz isso carregando a cruz de Cristo junto para ver. Porque Jesus, toda vez, quando ele estava carregando a cruz, ele dizia, eu trago a cura. E eu sou a salvação. Pau. Eu trago alegria. Toma. Nós queremos muito isso, mas carregar a cruz de Cristo, irmãos, nós não queremos. Só anota 1 Coríntios 15, 1, 3. Irmãos, 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes por meio desse evangelho. Vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, diz Paulo. Irmão, nós precisamos se apegar firmemente à palavra que é pregada para nós. Mas muito firmemente, ela tem que entranhar em nós. Ela tem que chegar em nós assim e dizer, meu Deus, eu não posso mais viver sem a tua presença. Nós precisamos, Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês estão, por meio desse evangelho, salvos, mas tem que se apegar firmemente a ele. Não dá para se apegar no domingo à Bíblia, irmãos. Não dá para se apegar no domingo à Bíblia, não. Não dá. Eu sei quem tenho crido. Você sabe, irmãos, quem você tem crido. Já preguei, nós pregamos sobre isso. Então, se a gente sabe quem está crendo, por que as redes estão ali penduradas? Por que o barquinho está ancorado? Por que a situação de muitos ao meu redor está na mesma e eu não faço nada? Por quê? Por que está assim, irmãos?
que está acontecendo com nós, os filhos de Deus? O que está havendo? É muita luta, é demais eu largar algo por causa de Cristo? É demais isso? Tem alguma coisa errada com o Evangelho de Cristo para nós? Tem alguma coisa errada. No versículo 30, irmãos, fala da cura da sogra de Pedro. E para mim, eu estou quase terminando, sempre que falo, irmãos, de uma mulher, isso para mim, na Bíblia, eu gosto de ver a alegoria de uma igreja. Eu gosto de perceber nela, numa mulher da Bíblia, tanto uma situação boa, como por exemplo a história de Jezabel, que é uma igreja ruim, uma igreja que foi destruída. Você olha uma alegoria e vê uma igreja. E aqui no versículo 30, diz que tinha uma mulher, 30 de Marcos, tá? Diz que tinha uma mulher, irmãos, a sogra de Pedro. Tem pessoas que não gostam que brincam, eu não vou brincar sobre mais aquele negócio agora, vou brincar sobre, eu podia ser a tia, a avó, a mãe, uma amiga, uma vizinha. Jesus é bom demais, né, irmãos? Viu, irmãos? Até a sogra foi curada. Então não reclama da sua sogra. Sua sogra é uma bênção, minha sogra é uma bênção. Chegar em casa. Ela está só me cuidando, gente. Ela está só me olhando, gente. Vocês me ajudem na saída. Aqui, irmãos, fala da cura da sogra de Pedro. E diz assim, saindo ele da sinagoga, pensa, irmãos, o cara chamou os homens, Jesus chama aqueles homens, ele já sai fazendo milagre, os demônios já aparecem, e aqueles caras estão olhando para Jesus ali. E ele expulsa demônio, ele cura. Diz que muitos se admiravam, diz que muitos vinham ao redor dele, diz que a cidade inteira veio, diz que gente se amontoou, ele vai para a casa da sogra do Pedro, a sogra está doente. E daí, eu fico imaginando Pedro dizendo assim, Senhor, não tem como levar ela para a glória logo? Vai levando ela. Eu sei que o Senhor é o Salvador. Leva ela antes. Estou brincando, irmãos, eu gosto de brincar. Vocês gostam, para descontrair, vocês estão muito sérios. Vocês são um povo sério, vocês, irmãos. Sempre que aparece essa mulher, irmãos, eu me lembro de uma igreja. E aqui diz que tem uma igreja enferma, acamada e com febre. Não parece muitas vezes nós? Acamado, ou descansando, ou porque está doente. Enferma, com febre. E quem está febril está ruim, né, irmãos? Quem está febril está enjoado. Quem está febril não tem força. Quem está febril, ele precisa de remédio. Tem muito crente febril, muito crente na cama, com picos de 37 a 39, 40 graus de febre, suando. A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Tem muito crente na cama, na maca, irmãos. E alguém precisa fazer alguma coisa, amém? Esse alguém eu vou dizer para vocês, sabe quem é? Eu vou fazer por vocês. Não precisem fazer mais nada. A partir de hoje jejuarei, orarei, negarei a mim mesmo. Vocês vão tudo para o céu. É isso? Não, irmãos. Alguém, todos nós vamos ter que fazer alguma coisa. Esse é o motivo da igreja estar perdendo a fé. A igreja está terminando porque o pastor não jejua mais. A igreja está acabando porque os líderes, tu veja, não querem mais nada com nada. A igreja, antes lá no início o Beto fazia reunião de oração, aqui a Vanessa era a palavra, agora tu viu que elas nem dançando direito estão mais? Falta de fé, irmãos. Quem tem que fazer alguma coisa é cada um de nós que entrou por aquela porta e saiu por aquela porta, vai sair por aquela porta. Vamos parar de achar que o Malafaia vai levar nós para o céu, irmãos. Vamos parar de achar que os gospels, os cantor gospel vão levar nós para o céu. Tem gente agora que vai acreditar, não sei se é no Rick ou no Renner, que se converteu e vai cantar música gospel. Irmãos, vamos parar com isso. É Jesus que salva e que cura, mas nós não temos que mergulhar nos rios de água viva de Cristo. Se nós vamos ser enganados, irmãos, nós vamos ser muito enganados. Aqui diz que tem uma igreja na cama, doente. Amém? E uma das funções que eu e você temos nesse tempo presente, sabe qual é que é fazer? O que é que fazer? Aproximar Jesus Cristo da sua igreja,
Como assim? Agora tu enlouqueceu, pastor. Aproximar Jesus, fazer com que ele venha logo e leve nós para o céu. Aqueles que querem ir, quem não quer ir pode ficar, não tem problema. Ou alguém quer ficar? Quem quer ir para o céu? Quem quer ficar? Opa, agora confundiu. Todo mundo quer ir para o céu, irmãos. Então por que Jesus não vem logo? Porque eu estou atrasando a vinda dele. Eu estou segurando a vinda dele. O que eu faço? Aproximo ele daí. Como é que é para aproximar? Eu fico, Jesus poderoso, é isso? Não, irmãos. Prega o evangelho, salva vidas, salva casamento, salva família, salva jovem. Fala dele. Ensina. Dá bom testemunho. Ele vai dizer, eu vou ter que buscar aquele povo. É isso que nós vamos fazer, Jesus se aproximar da igreja, irmãos. Ganhar mais e mais pessoas, amém? Essa para mim é uma das funções, irmãos. Isso vai fazer com que Jesus se aproxime. Falar da sua igreja. E olha no versículo 31. Então Jesus se aproximando dela. Se eu botar a igreja, o que ele fez? Tomou-a pela mão. É isso que Jesus vai fazer com a sua igreja, irmãos. Vai tomar ela pela mão. E diz mais ainda, diz que tomou-a pela mão e ajudou-a. Você quer ser ajudado? Jesus quer nos ajudar. Vai nos ajudar, vai nos tomar pela sua mão direita, ainda ele diz. E vai nos ajudar. E ajudou a fazer o quê, irmãos? A continuar deitada, a continuar descansando, a continuar dormindo com febre. Não, ele ajudou ela a... Como? Levantar. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Resplandecerá. Irmãos, eu não estou pregando nada de teológico meu que eu estudei, não. É coisa que eu olhei e Jesus está falando. Jesus está dizendo para você, nós precisamos levantar, acordar. E eu peço para você, irmãos, está difícil mesmo, está complicado os meus cabelos chacoalhando aqui quando eu prego para você. Irmãos, procura um pastor careca que pregue uma palavra para você abençoar. Amém? Estou terminando. Qual o propósito de tudo isso? Versículo 32. Estou terminando mesmo. Ao anoitecer, o povo levou a Jesus todos os doentes endemoniados. Viu o propósito de ser chamado com potencial? Uns vão, seguem, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. E o povo começa a fazer o trabalho. O povo começa a levar. No versículo 33, toda a cidade se reuniu à porta da casa. Daí eu fico imaginando aquelas pessoas sendo curadas, libertas, restauradas. Mas uma coisa me chama a atenção, que daí Jesus me mostra a igreja de hoje. Eu fico também imaginando, irmãos, aqueles que não se contentaram mais com apenas mais um milagre. E disseram assim, Jesus, só o milagre não me basta, eu quero te seguir, eu quero é tu. Esse é o grande problema da igreja. Milagres. Jesus vem, segue-me. Não vou. A não ser que o pastor me dê uma cesta básica, daí eu vou. Senão não vou mais. Chega de milagres, irmãos. O grande milagre está simplesmente no crer no nome de Jesus e será salvo. Pronto. Chegou, irmãos. Não tem mais. Não tem o que eu ensinar para vocês. Que Jesus vai te dar unção agora do surfista, como está dando aí. Você vai sair, pronto, feito. Não é isso. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João recebendo um chamado e um propósito, que é para mim e para a tua vida, irmãos. É para nós ler a Bíblia e não ficar assim, mas que legal, Pedro, Tiago e João, que homens. Não, é para olhar e dizer, eu quero ser assim, como Pedro, Tiago e João. Ter um potencial que Deus enxergue em mim e fazer. E daí eu fico Pedro, Tiago e João recebendo esse chamado. Sabe qual é o chamado? 3, para terminar. Arrependimento e fé. Se você ainda não se arrependeu, não vem me dizer que você acredita em Jesus. Se você não se arrepende dos seus atos dia após dia, não vem me dizer que se acredita em Jesus. Porque só posso crer quando eu me arrependo e dizer, ele está certo. E agora eu quero crer em tudo que ele vai dizer para mim. Quero ter fé nele.
E quando eu tenho fé nele, eu vou entender dele. Quando eu tenho entendimento dele, irmãos, aí eu vou superar as lutas que tem para vir. Cristianismo sem arrependimento, jamais. A penúltima coisa, o chamado deles, arrependimento e fé, e para uma vida, irmãos, dedicada ao serviço a Deus. Serviço a Cristo. Eles literalmente, irmãos, tiveram que largar a pescaria. Deus não pede para largar, não, nós nada não. Além que, tipo eu quis largar o meu emprego para servir a Cristo integralmente. Se você é chamado para isso, ora e peça isso para Ele. Se não, estude, trabalhe, se dedique às coisas dessa terra até que o Senhor te chame. E você largue então, amém? Não existe significado na tua vida sem um propósito. Talvez você trabalhe tanto, e nada dá certo. É um desânimo total, e você é um crente, Senhor, por que não dá certo? Porque não é esse o propósito. Você trabalha, mas o propósito é Cristo. Se eu enriquecer ou não, o meu propósito é Jesus Cristo. Meu propósito é Ele. E eles foram chamados para uma vida, irmãos, de disponibilidade. Se você não é disponível, não adianta querer pedir para Deus te enxergar. Disponibilidade, não adianta nada ser capacitado para cantar, para dançar, para pregar, para estudar, ser capacitado para ser um grande empresário, e quando Jesus dizer eu preciso de ti, não está disponível. Não adianta nada. Você tem que ser um grande médico, e Jesus dizer eu quero a tua medicina para mim, me ajuda? Sim, Senhor, quero. Quero ser um grande empresário, o Senhor dizer pega a tua empresa e começa a me ajudar no reino. Sim, vai ser isso mesmo que eu vou fazer, Senhor. Senão não adianta, irmão. Sabe por que não adianta? Dinheiro, status, estudo, vai ficar tudo aqui. Você e eu não vamos levar no caixão. Não vamos levar. Então, corremos para o Senhor logo, amém? Meu Deus. Quem recebeu diz amém. Deus tem falado com a sua igreja, irmãos. Ele vai continuar falando. Mesmo como eu sempre digo, se ficar meia dúzia aqui dentro, Deus vai continuar falando. Mas glória a Deus pela sua vida. Fique de pé. Em nome de Jesus. Deus tem um chamado para a tua vida, querido. A Jeremia e a Fábio, elas têm marido. Fábio tem filhos, tem casa, tem profissão. Eles têm tantas coisas para se ocupar, elas têm, irmãos. Mas mesmo assim, irmãos, eu consigo olhar essas mulheres como tantos outros líderes. Sempre nas coisas do Senhor. É culto, é célula, é ensaio, é querendo participar de escola, é querendo estudar, é querendo discipular, é querendo ajudar famílias. Por que uns conseguem e outros é travado para isso? Por quê? O Deus não é o mesmo, Jesus não é o mesmo? A resposta é simples. Jesus encontrou elas, como encontrou tantos outros. Jesus captou o potencial, e quando Jesus capta, Ele coloca dentro do coração um desejo tão grande que Ele não consegue parar. Não consegue parar. Nós precisamos ser achados por Deus, irmãos. E ser achado por Deus, às vezes, é uma coisa tão louca. Conversei com uma pessoa hoje, e Deus tem falado tanto assim comigo, rapidamente. Fui dar um abraço num pai, e esse pai lembrou de uma situação há anos atrás que aconteceu com ele. E naquele dia uma situação muito horrível aconteceu com ele. E eu me lembrei quando ele me falou. E naquele dia, foi o dia da visitação de Deus, que Deus achou ele. Foi uma coisa muito horrível. Mas naquele dia o Senhor achou ele. E hoje caiu o entendimento. Foi Deus me livrando. Por uma coisa tão horrível. Mas quem é que quer a visitação de Deus de uma coisa tão difícil, tão ruim? Talvez Deus me achou, irmãos, eu e a Karina, quando eu achei que era alguma coisa e não era nada. Quando eu achei que tinha alguma coisa e não tinha nada. Aí Jesus veio, vou deixar tu uns diazinhos de depressão, meio triste, meio cavalo do pica-pau, meio burro do pica-pau aí, e eu vou te pegar para mim, que eu sei que tu tem potencial. Mas potencial latente é para quem quer usar para o Senhor, não é para quem quer esconder o meu potencial. Não. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. A palavra do Senhor diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos crentes.
Não, dos incrédulos. Ele chegou ao entendimento dos incrédulos. Para que não creem, não consigam manifestar aquilo que o Senhor tem para ser manifesto. Eu não tenho uma fórmula para fazer com que você acredite que vai dar certo a sua história. Mas eu gosto muito de Pedro. Esse mesmo Pedro, um dia ele disse assim, olha, o que eu tenho eu vou te entregar agora. Jesus Cristo. E diz que a sombra de Pedro, onde passava, irmãos, ela curava, ela trazia de certo novidade de vida para as pessoas. Eu fico imaginando as pessoas se amontoando para ver Pedro caminhar. Você já parou para pensar, você caminhando no centro da cidade de Osório, as pessoas querendo te ver, querendo te encontrar, as pessoas procurando um lugar no sol, pensando assim, quando ele passar aqui, a sombra dele vai passar bem ali, eu quero ficar aqui. As pessoas continuam, irmãos, a mesma história de Pedro continua hoje. Tem gente esperando pela nossa sombra, e isso parece loucura, mas sabe qual é que é a nossa sombra? Eis que descanso a sombra de quem? A sombra do Altíssimo. A sombra de Pedro era o Senhor andando com ele. A sombra de Pedro era o Senhor, o próprio Senhor, curando as pessoas através de Pedro. Para mostrar que não precisa grandes coisas, grande oração, grande homilética, não precisa virar cambota quando dançar, não precisa se esguelar quando cantar, não. Basta coisa simples, apenas uma sombra. Quando Deus usa, irmãos. Mas como é que você se vê hoje? Vai começar bem, mas não sei como eu vou terminar, irmãos. É um perigo. Pedro, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. O Senhor tem rogado por filhos, por filhas, por homens e mulheres que queiram pregar a palavra dele, que queiram levar o evangelho, que queiram ministrar, que queiram ensinar. Mas isso tem que romper no seu coração. No seu coração. Vamos adorar o Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego. Obrigado, Jesus. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Aleluia! Mais profundo busca, Senhor, no que os olhos podem ver. Espírito Santo de Deus, começa a ministrar no coração dos seus filhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, começa a redirecionar, Senhor, o propósito eterno dentro do coração de cada um. Começa, Senhor, começa pela transformação da mente, pela renovação de um conceito, Senhor, daquilo que é ser um seguidor Teu, Pai. Pai, para que a nossa fé não desfaleça, nós rogamos a Ti para que o Senhor continue nos cuidando, Senhor.
Ajuda os irmãos que não conseguem enxergar, Senhor. Ajuda aqueles que estão presos a esse mundo, a esta terra. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a caminhar por fé, a olhar no invisível, a olhar onde os olhos não podem ver, Senhor. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Obrigado, Deus. A essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, Aleluia. me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. 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 Eu queria convidar pessoas que querem ter um propósito definido com o Senhor. Eu queria convidar pessoas para orar, aquelas pessoas que querem ter um propósito definido com o Senhor. Se você não tem convicção de que você quer com o Senhor, irmãos, não peça nada para o Senhor. Eu vi uma mensagem espiritual esses dias que Deus me deu num sonho. E eu vou dizer, ela estava escrita aqui, ó. Alguns irmãos até disseram, vamos escrever, pastor. Eu disse, não sei. Eu vi isso aí escrito. Estava escrito assim: quando você entrar nesse lugar, se você não quer nada comigo, não peça nada para mim. Irmãos, isso é muito duro. Eu creio que Deus está falando comigo, com você. Se você acredita em mim ou não, irmãos, eu falei para alguns irmãos, eles, pastor, isso é muito forte. Poucas pessoas eu falei. Estava escrito bem aqui nesse pilar. Eu falei para o pastor Norton. Pastor, tinha um negócio escrito lá em cima. E ele o quê? Dizia assim: se você não quer nada comigo, não peça nada para mim. Não sei o que Deus quer dizer com isso, irmão. Se é para a minha vida, se é para a sua vida, se é para a nossa igreja, nosso ministério. O que você gostaria de pedir para Deus? O que a gente quer de Deus? No final dos tempos, comiam, bebiam, casavam, descasavam. Não era assim que a Bíblia disse que ia terminar? Nós precisamos ter um propósito com o Senhor. Eu queria orar com aquelas pessoas que querem ter um propósito eterno com o Senhor. Sai do seu lugar. Vamos receber uma oração. E assim, talvez como o Senhor tem falado comigo, Ele vai falar com você. Um propósito eterno. Propósito de renúncia. Irmãos, Deus vai pedir algumas coisas para você que você vai ter que renunciar. Não tem como. Não tem como. Não tem como querer algo dele se não ter que renunciar a algumas coisas. Como é que nós vamos chegar no final com a nossa fé firme? Ou a nossa fé vai falecer, vai acabar? Nossa fé não pode terminar, irmãos. Você não pode se render à mentira de Satanás. Você não pode se render. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Alicerce os teus filhos aqui, Pai. Firma eles com um propósito eterno, Senhor. Pai, dá olhos espirituais para cada um deles aqui, para entender, para ouvir a Tua palavra, para saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, para saber que o Senhor supre toda e qualquer necessidade. Mas, Senhor, abre os olhos, abre a mente, supre, Pai, no Espírito, não na carne, Senhor, não na carne, porque quem colhe da carne colherá corrupção, mas quem colhe no Espírito, irmãos, do Espírito viverá, do Espírito se colhe a vida eterna. Pai, mas eu também oro para que esses irmãos aqui, eles possam prosperar aqui em terra, Senhor. Possam prosperar. E prosperidade, Senhor, está bem claro que não fala de dinheiro, não. Ser próspero diante do Senhor é ter uma vida reta, é ter uma família reta, é ter um casamento puro, santo, é ter filho santo, é ser um bom homem, uma boa mulher. Isso é ser próspero. O diabo engana os filhos de Deus, dizendo que prosperidade é ter dinheiro. Isso é mentira. Isso é uma consequência da sua vida com Deus. Pai, eu oro para cada um aqui, Senhor, restabeleça um propósito contigo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, talvez, das minhas atitudes. Pai, tem misericórdia da vida desses irmãos, da vida desse ministério. Nos ajuda a consolidar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a falar de Ti nessa cidade que é tão linda. O Senhor tem nos dado uma cidade tão maravilhosa, tão especial para pregar o Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos ver a Tua presença manifesta nessa cidade. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço por cada um aqui, Senhor, por cada família representada, e declaro, Senhor, declaro que eles serão mais que vencedores, já são mais que vencedores, porque há um propósito no coração de cada um nessa noite, sendo plantado por Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você fez um propósito eterno com o Senhor, não esqueça. Aquilo que você orou é com o Senhor, não foi comigo. O Senhor vai te requisitar algumas coisas. Algumas pessoas aqui podem ter certeza. Deus vai pedir algo, e algo muito grande. E daí Ele vai lembrar vocês do propósito. Você não fez o propósito comigo? Não foi comigo, irmão, você pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço ao irmão que está do seu lado. Declare uma palavra abençoada sobre a vida dessa pessoa. Aleluia. Eu amo a Tua presença, você me faz tão feliz.